Acompanhem comigo nessa vídeo aula a correção das atividades referente à leitura realizada na aula de português sobre a biografia da Ruth Rocha. Vamos lá. O primeiro parágrafo do texto apresenta os antepassados e a origem da escritora Ruth Rocha. Então, na A, pergunta: que palavras foram usadas para indicar de quais lugares do Brasil eram os antepassados dela? Então, se você respondeu que eles eram paraense, baiano, sergipanos, mineiros e carioca, correto? Certinho, tá? Esses nomes que eu acabei de mencionar, de ler, eles são respectivos dos estados do Pará, Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Então, se vocês responderam baianos, sergipanos, paraense, mineiro e carioca, correto. Na letra B, é para vocês decifrarem um enigma e descobrir a palavra que caracteriza a escritora, né, por ter nascido em São Paulo. Se você descobriu a palavra paulistana, correto, tá? Então, é fácil, era só anotar a sílaba pá, excluindo o tó, a sílaba tó, acrescentando o e mais o li, excluindo a sílaba vró, acrescentando o s, do nome bota, excluía o bó e acrescentava o tá, e mais o na. E aí, vejamos, formamos o nome paulistana. Qual era a diferença entre Vila Clementino, onde a menina Ruth vivia, e o resto da cidade de São Paulo? Se você respondeu que a Vila Clementina era tranquila, com ruas de terra, casas baixas com quintais, beleza, certinho, tá bom? Diferente de São Paulo, que crescia, né, e surgia prédios muito altos, tá? Então, se você colocou que a Vila Clementina era tranquila, ruas de terras com casas com quintais, tá? Casas baixas com quintais, ó, correto, tá? Comparado a São Paulo, né, gente, que crescia e surgia o quê? Prédios enormes. Na terceira questão da página 34, é para vocês ligarem cada nome dos familiares da escritora citado na biografia ao seu respectivo grau de parentesco. Então, vejamos que o Dr. Álvaro se tratava do pai da Ruth, e a Dona Esté, mãe, e a Hilda, nada mais do que a irmã mais velha. Se você fez desse modo aqui, ótimo. Na quarta questão, que características da irmã de Ruth Rocha são citadas lá no texto? Se você marcou que ela é irmã mais velha, né? A mais velha, grandona e corajosa, certo, tá? Veja que a diferença entre Ruth e Hilda não era muita, mas pelo fato dela ser um pouco maior que a Ruth, Ruth tinha a visão de que ela era o quê? Grandona. E corajosa porque quando a Ruth falava que queria brincar na rua e sua mãe falava que não, porque tinha medo dos outros meninos maiores machucarem a Ruth, né, as outras crianças, a Ruth, ela falava, né, que a irmã ia o quê? Proteger, porque passava essa imagem de corajosa para Ruth. Após ler o trecho, né, lá na quinta questão, você vai lá, espero que na letra A, quem respondeu, né, com relação àquela menina mencionada lá no trecho que não se juntava com as outras crianças, pelo fato, né, em sua opinião, porque a menina lá ela não se juntava com as crianças. Se você escreveu que pelo fato dela não gostava de brincar com as outras crianças e também porque os seus pais não deixavam brincar na rua, tá correto, tá? Então, você pode, né, ter colocado isso se você colocou correto. Então, um dos fatos, né, dela não gostar de brincar com as outras crianças e também porque os pais não deixavam ela brincar na rua. Na letra B, o que você acha que essa menina perdia por não brincar com as outras crianças? Se você escreveu que ela não deixava de se divertir, que ela perdeu a oportunidade de ter coleguinhas, tá? De conviver e também de crescer de forma saudável, tudo bem.
Então, veja que essa letra B, ela faz com que você possa apresentar várias respostas, né? Várias explicações explicando o que ela perdia ao não brincar com as outras crianças. Na página 35, a sexta questão fala qual a importância dessa fotografia em uma biografia. Se você respondeu que ela ajuda o leitor a visualizar melhor o que está lendo, correto. Então veja que essa fotografia ela vai dar vai proporcionar para o leitor, né, essa visualização de todos os fatos sendo narrados. E na sétima questão, após ler novamente um trecho do texto, tá? Então, com base nesse trecho, a biografia ela foi escrita por quem? Foi pela Ruth ou por outra pessoa? Se você marcou por outra pessoa, correto, porque pela Ruth, se a Ruth tivesse escrito essa biografia, não seria uma biografia, e sim uma autobiografia, como expliquei para vocês na nossa aula de português, né? Então, quando você escreve a sua própria história, não se trata mais de uma biografia, e sim de autobiografia. Agora, quando uma pessoa escreve a sua história, aí sim, é uma biografia. Na oitava, os fatos apresentados na biografia que você leu fazem referência a algo que vai acontecer ou já aconteceu? Se você marcou que já aconteceu, sim. Então, uma característica da biografia é narrar fatos que já aconteceram. Os fatos apresentados na biografia são reais ou fictícios? Se você marcou reais, correto. Fictício não poderia, né? Porque fictício ele traz informações que não são verídicas, não são reais. Então, resumindo, o que é uma biografia? Biografia é um texto escrito para apresentar fatos ocorridos na vida de uma pessoa de destaque, geralmente contém fotografias, que ajudam a mostrar ao leitor detalhes do que está lendo. Veja aí, foi feita a nossa correção, né, da tarefa de casa acerca da biografia da Ruth Rocha, certo? Tchau, tchau!